Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é o que é? Que o pato disse para outro pato durante o jogo? Vou colocar um tempinho para vocês pensarem, começando agora. O tempo acabou. E aí, primeiro ano, o que será que o pato disse para o outro? Vamos ver? Estamos empatados. É um jogo, né? Com a palavra do pato e com o que acontece, o que pode acontecer no jogo, que é um empate. Aí deu essa resposta. Estamos empatados. É legal, né, primeiro ano? Agora sim. Bora? Bora! Coloque então no capítulo 1 de matemática na página 14. Nesta aulinha a gente vai ver sobre registros numéricos, né? Vocês vão ver mais uma vez que os números têm uma configuração certa para se fazer, um lado certo, uma sequência certa, e a gente vai ver isso primeiro ano através de situações, problemas de raciocínio lógico, através da sequência, né, do quadro numérico, através da reta numérica, tá bom? Aí nessa primeira parte é sobre essa situaçãozinha problema aqui, tá bom? De raciocínio lógico. Fala-se assim, ó, nos registros numéricos. Luana é proprietária de uma escola de música e ela pediu que um artista criasse um desenho para a escola. Veja no quadro o primeiro desenho apresentado pelo artista. Então ele desenhou essas crianças aqui, ó. E logo abaixo fala assim, ó, anote o total de crianças. Então vocês vão contar criança por criança e vai colocar o numeral correspondente a essa quantidade, tá bom? Logo abaixo, isso vocês vão fazer aqui nessa primeira lacuna. Aí logo abaixo tem mais uma coisa que vocês têm que fazer, ó, presta atenção. Luana achou que eram poucas crianças e pediu uma segunda ilustração. Veja, aí ela falou que era pouco aqui. Ela queria mais crianças na imagem, então ele fez essa segunda aqui. E logo abaixo fala assim, ó, anote o total de crianças. Então, mais uma vez, vocês vão contar as crianças e vão colocar logo abaixo aqui nessa segunda lacuna, né? A quantidade que representa o número de crianças, tá bom? Feito isso, vai colocar na página 15, que agora sim vai começar as questões, né? Para vocês pensarem aí um pouco. Fala-se assim na questão 1. Observe novamente as duas imagens criadas pelo artista e responda as perguntas. Na primeira bolinha fala assim, quantas crianças foram desenhadas a mais na segunda imagem? E aí, primeiro ano? Vocês podem pegar o valor da segunda imagem e fazer uma continha de menos com o valor da primeira imagem. Aí você vai ter um numeral. Ou, se vocês quiserem, vocês podem contar assim, ó. Se eu tenho 12, quantos números falta para chegar no 14? E aí você vai ter um número também. Se você fizer de um jeito ou do outro, tem que dar o mesmo valor, tá bom, primeiro ano? Senão tem alguma coisa errada aí. Na segunda bolinha fala assim, ó, há quantas crianças a menos na primeira imagem? É uma questão de se pensar, né? Se na primeira bolinha está perguntando quantas crianças foram desenhadas a mais, logo eu tenho a mesma quantidade em relação às que foram aqui, quantas crianças tem a menos na primeira imagem. Muito, muito, muito fácil. Na terceira bolinha fala assim, ó, quantas crianças usam óculos na primeira imagem? Então você vai voltar lá na
primeira imagem vai contar a quantidade de crianças que usam óculos, somente as que usam óculos na primeira imagem. E vai colocar o valor aqui. Na quarta bolinha fala assim, ó, quantas crianças usam óculos, só que agora na segunda imagem. E vai ter um valor. E na última bolinha fala assim, quantas crianças usam óculos ao todo nas duas imagens. Vocês podem fazer a continha, né, da quantidade da primeira imagem com a da segunda e vai dar um valor, é a continha de mais. Ou vocês podem voltar lá na página 14 e contar as crianças que usam óculos na primeira e na segunda imagem todas juntas, tá bom? Vai dar um valor e você vai ter que colocar aqui na última bolinha da questão 1. Na questão 2, fala-se assim, ó, as cores do arco-íris cobriram alguns numerais. Descubra quais são e complete o quadro. Então, assim, primeiro ano, vocês vão ter que seguir aqui e completar a sequência dos números, é só isso. E aí vocês vão descobrir quais são os números que foram cobertos pelas cores do arco-íris. É muito, muito, muito fácil. É um quadro numérico igual aqueles que a gente sempre fez. A diferença é que tem alguns espacinhos coloridos. Só isso, tá bom? Então, completa aqui seguindo a ordem dos números e você vai descobrir. Feito isso, na página 16 fala assim, ó, no exercício 3. Preencha os quadradinhos vazios com os numerais de 1 a 4, de modo que cada numeral apareça apenas uma vez em cada linha e em cada coluna, e nos quadradinhos e nos quadros menores. Então, assim, nesta situação, primeiro ano, existem quadros vazios aqui. E vocês têm que completar com o número 1 até o 4. Eles. Vocês podem completar por linha ou por coluna. Só que assim, não podem ser repetidos, tá bom? Tanto na linha como na coluna. Por exemplo, nós temos aqui um quadradinho vazio, temos o 1, o 4 e outro quadradinho vazio. Se eu tenho que completar do 1 ao 4 e eu já tenho o número 1 e o 4, eu tenho que completar esses dois quadradinhos ou com o número 3 ou com o número 2, certo? Aí vocês têm que pensar assim, bom, se eu colocar o número 2 aqui, eu vou repetir. Eu não vou repetir a coluna, mas se eu olhar na linha, já tem um 2 aqui. Então, eu tenho que colocar qual número aqui? O 3. Porque aí não vai repetir nem na coluna e nem na linha. Então, eu coloco aqui o 3. Aí fica 3, 1, 4. E qual outro número que eu tenho que colocar aqui? Sendo que eu tenho que completar do número 1 até o 4. É o 2. De modo que se eu colocar o 2 aqui, também não vai repetir aqui, ó. Nesta linha vai ficar 2, 1, 3. E assim, primeiro ano. Se aqui é o 2, 1, 3, qual é o número que eu tenho que colocar aqui? Se é do número 1 até o 4. Eu tenho que colocar o número 4. Olha só que legal aqui. Então, eu já fiz esse e esse daqui. Esse daqui eu tinha colocado 3, lembra? Aí fica 3, 2, 4. Como que eu preencho esse daqui? De modo que eu não posso repetir nem na linha nem na coluna. Aí é fácil, vocês vão analisar e vão preencher. Sempre preenchendo, vendo se está repetindo na coluna ou na linha. Lembrando que vocês têm que completar só com o número de 1 até o 4. Na questão 4, fala assim, ó. Observando o quadro numérico da página anterior, lembra o quadro numérico lá que estava com as cores do arco-íris? Agora vocês vão completar os espaços a seguir com os números corretos de acordo com os exemplos, né? Então, vocês terão, novamente, a opção de olhar lá no quadro da página 15 e completar aqui com os números que estão faltosos,
Ou vocês podem fazer igual a gente fez na atividade, eu acho que da página, da apostila 2, não foi? Que se eu olhar aqui, ó, na coluna, eu posso fazer de 10 em 10. E se eu fizer em linha, eu conto de 1 em 1. Então, vocês têm essa opção de fazer a continha, né? Ou olhar lá na página seguinte e preencher aqui com os números faltosos. É muito fácil, primeiro ano. Mais fácil que isso, só a página 17, que fala sobre a reta numérica. A gente já viu que a reta numerada, ela serve geralmente para medir distâncias, né? E o mais comum que a gente conhece aí é a nossa régua de escola. Mas, no nosso caso, vai servir mais uma vez para mostrar a sequência dos números. Aí fala assim sobre a reta numérica aqui, ó. Nas páginas anteriores, trabalhamos as sequências numéricas usando quadros numéricos. As retas numéricas são outro modo de observar e trabalhar as sequências, porque na matemática não é bagunçado, os números também têm famílias e a gente chama de sequência. Observe um exemplo na reta numérica a partir do zero. Então, nós temos aqui a reta numérica. Cada pauzinho vai ser representado por um número, seguindo uma sequência. E neste caso, a sequência começa do zero. E a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A flechinha está apontando, falando que os números não acabam, né, no 10. E aí, logo abaixo, fala-se assim: como a sequência continua, podemos deduzir outras partes da reta. Veja. Aí, primeiro ano, como a reta não acabou, lembra? Que os números não têm fim. Ele colocou aqui outra sequência dos números, só que agora do número 35 até o 45. Veja. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45. Não tem a flechinha para lá, porque fala que os números não têm fim. E logo abaixo a gente tem as nossas atividades, que fala assim, ó. Antes de resolver as atividades, circule os números 2 e 5 na reta. Então, nós temos uma reta com alguns números e outros espaços em branco. Só que nesta primeira parte está falando para vocês circularem apenas o número 2 e o 5 aí no caderno de vocês, na apostila de vocês. Então, circula. Depois que você circulou, calma, vai para número 1 e presta atenção, tá bom? Complete as frases com as palavras sugeridas, de modo que fiquem completas. Então, nós temos algumas palavras em destaque, vocês vão ter que completar as frases de modo que a frase fique correta e com sentido. As palavras em destaque são menor, maior, perto, longe, esquerda e direita. Vejam só. Questão A. Letra A. O número 2 é menor, maior, perto, longe, esquerda ou direita que o 5? Fácil. Letrinha B. O número 2 está mais menor, maior, perto, longe, esquerda ou direita do que o número 5? Fácil. Letrinha C. Se escolhermos dois números da reta, o menor estará sempre A. Menor, maior, perto, longe, esquerda ou direita. Então, olhando numa reta assim, ó, primeiro ano, os números menores estão sempre à esquerda ou à direita? Fácil, né?
E na questão 2, complete a reta numérica anterior com os números que estão faltando. Agora sim, vocês vão voltar na reta e vão colocar aqui os números faltosos, né? Que só tem pauzinho aqui. Agora vocês vão ter que completar a sequência desta reta. Essa aulinha é muito fácil, né, primeiro ano? Fácil, eu sei que vocês vão fazer rapidinho. Mas mesmo assim, teve dúvida, chama a Pro. A Pro vai dar um tempinho para vocês verem a explicação, para vocês responderem. E depois a gente confere na correção se vocês fizeram tudo bonitinho, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau, primeiro ano!